O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a responsabilidade das plataformas de internet sobre os conteúdos que veiculam. O repórter Afonso Marangoni está no STF e tem os detalhes. Afonso, já existe alguma definição? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Olha, ainda está longe de uma definição. Hoje o dia ficou reservado para um resumo feito pelo presidente Luiz Roberto Barroso sobre os casos em análise e também para o início do voto do ministro André Mendonça, que já avisou que o voto é longo e deve ser concluído só na sessão de amanhã. O ministro Luiz Roberto Barroso ele pediu a palavra também para fazer alguns esclarecimentos sobre o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que está tendo, nesse caso, muita desinformação e incompreensão do que o Supremo está analisando, que na prática é um dispositivo do Marco Civil da Internet, se é constitucional ou não. São dois casos analisados em conjuntos, o relator de um deles é o Luiz Fux e o outro é o ministro Dias Toffoli. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que o Supremo não se pode furtar a analisar temas porque eles são difíceis e também divisivos, que cabe ao Supremo Tribunal Federal, quando acionado, também responder. E ele negou que aconteça aqui qualquer tipo de tentativa do Supremo de legislar, função que é única e exclusivamente do Congresso Nacional. Vamos acompanhar um trechinho do que ele falou? Os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível com a Constituição. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Pois é, então votou só os relatores, o presidente Luiz Roberto Barroso, e agora está votando o ministro André Mendonça. Os que já votaram foram a favor de algum tipo de responsabilização a essas plataformas por conteúdos postados por terceiros. No caso do André Mendonça, ainda não é possível saber como será o voto dele, embora ele tenha encaminhado falando muito sobre a importância da liberdade de expressão, tema que ele repetiu diversas vezes. Até usou uma analogia de que, a depender do remédio ou da dose, a tentativa de combater um sintoma pode, na verdade, acabar agravando a doença. Vamos ver um trechinho do que ele falou? Seja como for, digo eu, o que não se pode perder de vista é que a liberdade de expressão vem em socorro, essencialmente, do discurso contrário, da fala áspera, do comentário crítico, por vezes até mesmo antiético, imoral e, quando não verdadeiro. Do contrário, ela seria inútil, absolutamente desnecessária.